É hora de Comex Fácil em campo. E dessa vez, gente, a gente fez uma aula sobre o Portal Único, onde eu chamei a Marta Losso, que já é nossa parceira aqui. Eu não manjo absolutamente nada de Portal Único, então chamei quem manja. E ela deu uma aula espetacular. Tá a fim de ver? Tá a fim de aprender o que é Portal Único, como é que ele funciona, como é que ele vai funcionar no futuro? Vem com a gente. Solta essa vinheta, acompanha essa aula até o final, que eu garanto para vocês que vocês vão tirar todas as suas dúvidas. Solta a vinheta, acompanha esse vídeo. Tá muito bacana. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, como eu prometi, Comex Fácil em campo, e dessa vez a gente vai falar sobre Portal Único. Só que como eu não entendo absolutamente nada de Portal Único, eu chamei quem manja. Então eu chamei aqui a Marta Losso, que já participou do canal Comex Fácil, com um papo com o especialista, e agora eu deixo na mão dela. Então, Marta, seja bem-vinda mais uma vez. Portal Único é com você, manda ver, tem o tempo que você precisar. Vai lá. Olá, Thiago, é um prazer estar aqui novamente falando com você e com a sua audiência. Espero poder contribuir com essa parte prática aí, né, do Portal Único, que faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia dos despachantes aduaneiros. E eu creio que isso também colabora muito com quem está começando, né, ainda não conhece as funcionalidades do Portal Único, então vamos tentar mostrar um pouquinho do funcionamento desse portal, tá bom? Para o pessoal que está assistindo a gente aí hoje. Eu acho que é muito bacana a gente falar sobre Portal Único, porque, pessoal, antigamente, isso lá no meu tempo, quando eu comecei, etc, etc, como eu já falei para vocês, o Syscomex era uma tela verde, antiga, complicada, difícil. Hoje em dia, nós temos o Portal Único. O que é o Portal Único? Literalmente, é o nome de tudo, onde está tudo em comércio exterior. Então, o despachante precisa fazer uma DUI, tem no Portal Único. Precisa fazer uma DI, tem no Portal Único. Ele mesmo precisa, às vezes, a pessoa, o dirigente da empresa precisa cadastrar o despachante. Enfim, o Portal Único, ele simplificou a vida no Comex. E, conforme a gente sempre fala, canal Comex Fácil é simplificar a vida no Comex. Então, Marta, vai que é tu. Vamos lá, então eu vou mostrar a tela do Portal Único, tá, Thiago? Começando aí pela tela principal. Então, a gente pode até, depois você pode deixar o link de acesso do Portal Único na descrição do seu vídeo, portalunico.syscomex.gov.br. Assim, nós já estamos na tela principal do Portal Único. Então, eu vou mostrar a funcionalidade aqui do importador-exportador, que é onde nós fazemos as nossas DIs, né, as DUIs, do INPE, LPCO. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, essa primeira funcionalidade. Aqui, por nós estarmos trabalhando como despachante aduaneiro, para ter acesso a todas as funcionalidades, essa segunda opção aqui, importador, exportador, despachante. É necessário entrar com certificado digital de pessoa física. Então, esse certificado digital, ele pode ser de pessoa física tanto do importador e do exportador, nesse caso, do responsável legal, que está cadastrado na Receita Federal, ou certificado digital do despachante, que precisa estar cadastrado no radar como representante legal do importador ou exportador. Então, vamos entrar. Já vai me dar acesso à tela principal. Aqui na parte superior do vídeo já vai mostrar quem é o usuário que está acessando. Ali vai mostrar o meu nome completo e o meu CPF, que aqui eu entrei com o meu certificado digital. Na tela anterior a essa, quando nós escolhemos a opção entrar com certificado digital, ele, na sua máquina, na máquina de quem está acessando, vai mostrar a lista dos certificados digitais que estão instalados na máquina.
Então, é necessário que o certificado digital ele esteja já instalado na sua máquina. Para mim, não mostrou, porque meu computador ele já está habituado a entrar com o meu certificado digital. Então, ele nem me pediu essa lista, tá? Mas na medida em que eu saio do portal e entro novamente, ou saio do navegador, é provável que num próximo acesso ele peça, tá bom? Os certificados digitais listados ali na máquina. Então, hoje nós temos nessa primeira tela o módulo exportação, cadastro de intervenientes, aqui é onde nós fazemos a habilitação de radar e também a inclusão do representante legal no portal Siscomex, tá? Então, o importador, após a habilitação no radar, ele precisa cadastrar o seu despachante aduaneiro, é aqui nessa opção. Catálogo de produtos, que ele está em fase aí de melhorias, né? Que é para a gente ter aí esse catálogo pronto para um futuro próximo, para ser utilizado na Duimp, onde os importadores vão poder cadastrar ali toda a relação dos seus produtos, para que fique de forma ali fixa, né, todas as informações dos produtos, para serem utilizados nas importações realmente. E aqui nós vamos, então, apresentar para vocês essa parte da importação, tá? Que é o acompanhamento de processos de importação e a anexação eletrônica de documentos. Dentro da plataforma aqui de importação, nós temos a Declaração Única de Importação, que é a Duimp, que faz parte aí do nosso novo processo de importação, né? Então, aqui nós temos a possibilidade de elaborar a Duimp e depois acompanhar a Duimp. Eu vou entrar aqui nessa opção para vocês entenderem sobre o funcionamento do preenchimento dela. Então, aqui, na elaboração da Duimp, nós vamos fazer todo o preenchimento, como nós fazemos hoje na declaração de importação, só que lá no portal Siscomex Importação, né, não é no portal único. Então, num futuro breve, aí nós vamos estar migrando esse preenchimento da declaração de importação lá no Siscomex Importação, e trazendo, que é um outro portal da Receita Federal, e trazendo aqui para a Duimp, tá? Hoje a Duimp está sendo utilizada muito pouco, porque tem algumas funcionalidades aí ainda que precisam ser acertadas pela Receita Federal, como pagamento centralizado, catálogo de produtos, mas já está sendo utilizada para alguns operadores de OEA. Então, aqui nós vamos preencher, né? Fazer o preenchimento com os dados da importação, através dos documentos. Então, o tipo de importador, se é pessoa física ou jurídico, CNPJ aqui do importador, algumas informações complementares. Então, aqui vai capacitar a gente a fazer o preenchimento da Duimp. Carga e trânsito também é uma outra funcionalidade da importação. Então, vou voltar para a tela principal da importação. Carga e trânsito, tanto no aquaviário quanto no aéreo. Então, o aquaviário também é uma funcionalidade que ela está sendo melhorada ainda, tá? Não foi ainda passado do sistema Siscarga. Hoje nós temos um outro portal, além do Siscomex, que é o Siscarga, onde são lançados todas as recepções de carga, CE mercante. Então, nós temos ainda, apesar do portal único, ele ter unificado, centralizado muita coisa, ele ainda não é a única plataforma para a importação, tá? Ele é uma plataforma aí que ainda tem que se conversar com outras. Então, hoje nós ainda temos as plataformas separadas, como Siscomex Importação, onde nós fazemos a licença de importação, nós temos também o Siscarga e temos a plataforma do Mercante.
para o sistema, para as importações marítimas, né, para o aquaviário, tá? Na visão integrada, aqui nós podemos também consultar, né, informações gerais da operação, tá? Operações em andamento, que nós eventualmente tenhamos cadastrado, né, como representante legal de um importador. Consulta a LI. A LI é a licença de importação, que ela é registrada no Siscomex Importação, ela não é registrada aqui no Portal Único, e consultar a declaração de importação, que também vem lá do Siscomex. Então, nós temos essa funcionalidade que integra um pouco de informação do Siscomex com o Portal Único, mas a LI e a DI, elas ainda não são registradas aqui dentro do portal, tá? Isso vai ser substituído pelo LPCO e a DI pela DUIMP. Na anexação de documentos, essa funcionalidade aqui serve para nós abrirmos um dossiê nos casos em que as importações, elas são parametrizadas em canal amarelo ou vermelho. Então, esse dossiê, ele possibilita, eu vou entrar aqui para vocês entenderem um pouquinho. Esse dossiê, ele possibilita que, através do CNPJ e do tipo de operação, a gente faça uma anexação dos documentos da importação. Então, aqueles documentos que antigamente, antes, né, da abertura do Portal Único, nós tínhamos que juntar, imprimir, né, e fazer um processo realmente em papel e protocolar na Receita Federal para que a fiscalização fizesse uma análise documental da importação. Agora, esse procedimento já não é mais feito, tá? É tudo eletronicamente. Então, aqui, eu vou digitar um CNPJ, a hora que eu digito um número de CNPJ, ele já vai me abrir a relação de CNPJs que eu tenho no meu nome. Então, vou escolher um CNPJ aqui, ele vai me trazer o importador. Aqui, eu vou poder escolher qual tipo de dossiê eu quero, tá bom? Então, aqui eu posso, através do módulo do Cefaz, fazer um cumprimento de obrigação de ICMS, então, anexar para o Cefaz aqui documentos para liberação de ICMS, uma DSI, dossiê de declaração de trânsito, que é a declaração de trânsito, é uma DTA, é quando eu faço uma remoção da minha carga, por exemplo, que chegou no Porto de Santos, mas eu vou desembaraçar em outro local, em outra região fiscal. Então, nesse caso, eu anexo os documentos para a liberação dessa declaração de trânsito aqui. Inclusive, a declaração de trânsito, ela não é preenchida nem registrada aqui no portal, é no Ciscarga. Então, existe um sistema dentro do Ciscarga de trânsito aduaneiro, assim como o Siscomex também é um sistema paralelo para registrarmos a DI. Então, nós colocamos aqui a declaração de trânsito, a documentação da declaração de trânsito para análise e liberação. Enfim, vários dossiês, por exemplo, o dossiê da importação é quando eu tiver uma ADI em canal amarelo ou vermelho. Aqui eu vou descrever aí documentos de importação, ou colocar o número da ADI, né, e etc., ou um número de referência que eu possa buscar depois, tá? Esse campo é para isso. Então, eu vou criar, ele vai me dar um número de dossiê, olha que interessante. Então, eu já vou salvar esse número de dossiê, que é o dossiê que eu vou acompanhar a análise da documentação que eu vou anexar nesse portal. Então, criei o dossiê. Então, aqui a tela que efetivamente eu vou anexar essa documentação. Tipo de documento. Então, aqui dentro, por exemplo, de uma importação formal, eu tenho a fatura, o conhecimento internacional. Então, olha só, que ele já me traz a relação dos documentos, ele já padroniza isso para mim, né, para que a gente possa anexar esses documentos com mais assertividade, tá? Olha quantos documentos aqui
são exigidos, ou eu posso anexar dentro de cada importação. Então, nós podemos fazer a busca aqui dos documentos, ou eu sabendo qual documento eu tenho que apresentar na importação, eu já posso, aqui nesse campo, digitar e ele vai me trazer o que ele tem como fatura, tá? Então, eu vou escolher a fatura comercial, aqui eu coloco o número da fatura, e nesse momento, como eu quero enviar esse documento para a Receita Federal, né, para desembaraço aduaneiro, então aqui, olha, ele integra os órgãos públicos. Então, esse dossiê, ele não tem a função só do envio dos documentos para a Receita Federal em casos de importação em canal amarelo ou vermelho. Ele também integra outros órgãos públicos. Então, quando eu tenho um processo pelo DSEX, é aqui que eu vou fazer, tá? Esse processo, SESEX e outros órgãos anuentes, olha só, Anvisa. Então, quando eu vou apresentar documento para a Anvisa, eu abro o processo da Anvisa no sistema da Anvisa, mas a anexação de documentos para esse processo ser analisado é aqui no Portal Único. Então, a Anvisa e todos esses órgãos públicos aqui, apesar de alguns órgãos, a maioria, né, deles, terem os seus sistemas separados, por exemplo, o Inmetro tem o Orquestra, né, o Ministério da Agricultura também tem o seu sistema de certificação separado, tem o SIG-VIG, então, mas a anexação para que nosso processo ele seja visto e seja analisada a documentação, é aqui que nós fazemos um protocolo eletrônico, tá? Olha, tem o Inmetro, tem o MAPA. Então, como nós estamos falando hoje de Receita Federal, para a conferência de DI, né, de DIs parametrizadas em canal amarelo ou vermelho, eu vou escolher a Receita Federal e trazer ela para cá, tá? Aqui eu posso escolher mais de um órgão. Olha só. Se essa documentação, se for necessária, ou tirar o órgão e adicionar. Sempre, a cada documento eu vou adicionar, tá? Então, eu posso, aqui embaixo, olha, verificar que já ficou aqui a fatura comercial como documentos a serem assinados e anexados, e através aqui dessa flechinha para cima, eu vou fazer o upload desse documento, da fatura comercial. Então, a hora que eu clicar aqui, ele vai me abrir a pasta dentro da minha máquina, dentro do meu computador, e eu vou lá buscar o documento que eu quero anexar. Então, aqui eu tenho minhas pastas, por exemplo, área de trabalho, eu vou procurar aqui o documento que eu quero anexar dentro dos meus arquivos, tá bom? Agora, eu vou mostrar aqui outros documentos que a gente pode anexar. Então, conhecimento de embarque, por exemplo, daí você coloca o número do conhecimento, Receita Federal, adicionar, ele já ficou aqui embaixo também. Então, você pode primeiro ir adicionando vários documentos e depois buscando os arquivos aqui embaixo, tá? Então, essa é a funcionalidade de anexação de documentos com abertura de dossiê. No final, quando tiverem anexados, nós vamos aqui aceitar a declaração, assinar e anexar, e ele vai assinar com o seu certificado digital do representante legal, né, que está utilizando o sistema. Essa é a funcionalidade, então, da anexação de documentos e abertura de dossiê. Então, você pode deixar o seu dossiê salvo e depois anexar outros documentos a um dossiê já existente, pelo número que ele trouxe para nós, consultar documentos e consultar dossiês. Marta, uma coisa, por exemplo, você fez um dossiê agora, você colocou a invoice, o packing, sei lá, o BL, alguma coisa do tipo. Sim.
É possível que a invoice autorizada, o packlist autorizado e o BL não? Eles sejam, tipo, as análises são feitas em separados ou é feito conforme dossiê? Como é que funciona? Só para o pessoal entender. Não sei se eu entendi bem sua pergunta. Você está me dizendo o formato do documento, talvez? O formato do documento, então, por exemplo, eu mandei uma invoice assinada e um packlist, não. Entendeu? Sim. Ele nega. O packlist ele não tem a obrigatoriedade de ser assinado, a invoice sim. Então, ali você vai ter que anexar o documento da importação, que efetivamente é aceito pela Receita Federal. Porque é como se você protocolasse realmente o antigo protocolo físico, que você já tinha que apresentar a documentação correta. O BR, o conhecimento de transporte internacional, tem que ser o PDF, todos os documentos em PDF, tá? Originais, coloridos e assinados. É obrigatoriedade. O PACNIST não é um documento de assinatura obrigatória, mas a fatura e o conhecimento internacional, sim. Então, se você não anexar, o que vai acontecer? Vai ser distribuído sua DI para o fiscal, ele vai baixar lá os documentos para ele analisar eletronicamente, né, que agora é feito de forma eletrônica, e ele vai recusar e sua importação vai cair em exigência. Tudo bem, você pode depois cumprir a exigência e apresentar, mas o que ocorre é o tempo que você vai levar, né, entre a anexação de um documento errado, aguardar toda a distribuição e toda a análise documental que o fiscal vai fazer, para ter uma recusa daquele documento. Então, assim, essa anexação é uma facilitação, mas você tem que utilizar com seriedade. E isso você está apresentando efetivamente para a fiscalização da Receita Federal ou para a fiscalização de um órgão anuente. Por exemplo, um documento errado para a Anvisa, quando você está fazendo a anexação desse documento ali, já vai ser distribuído para o fiscal da Anvisa. A Anvisa demora mais tempo para efetivar uma análise documental. Um documento errado ali, ela pode indeferir o seu processo. Daí, o que vai, no indeferimento, né, que é a recusa do seu processo, o que vai acontecer? Você vai perder o LPCO que você fez, ele não vai te servir mais. Você vai perder a licença de importação que você fez, ela não vai te servir mais, que vai estar indeferida, e você tem que fazer todo um novo processo. Então, assim, essa facilidade, né, é para a gente levar com muita seriedade. Nós temos que anexar o documento que efetivamente o órgão fiscalizador exige, tá? Porque, assim, sob pena realmente da gente atrasar todo um processo ou até levar uma multa. Uma fatura comercial, o fiscal ele pode colocar uma exigência que a fatura não está assinada, que ele deseja a fatura assinada, ou colocar uma multa que você não apresentou a fatura de acordo. Então, você corre alguns riscos, né, a utilizar de forma imprudente essa anexação de documentos. Entendi. Tá ótimo. Não, beleza. Só para o pessoal entender mais ou menos a seriedade. Né? Não é para brincar no portal único, tá, gente? Assim, quando você anexa o documento no portal único de uma importação, né? A gente está falando da importação, ela vai para a mão do fiscal, né? Do fiscal federal, o fiscal que vai fiscalizar a importação. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, tá? Porque às vezes as facilidades nos fazem experimentar, né? Vamos ver se vai dar certo, vamos ver o que o fiscal fala, mas existem riscos envolvidos aí, né? A gente tem que tratar com seriedade. Você pode abrir, sim, um dossiê e não enviar, né? Então, você, por exemplo, o LPCO, você tem eu vou mostrar a funcionalidade do LPCO, você tem a oportunidade de salvar como rascunho. Então, vai ali preenchendo seu LPCO, anexando os documentos, não tem toda a documentação, não registra. Porque a partir do momento que você registrar, ela vai para o órgão público, né? E ali ela já está sujeita à fiscalização. E você está sujeito a penalidades se não tiver cumprido de forma séria, né, o que é exigido. É por isso que eu falo que o despachante aduaneiro é o principal interveniente do importador e do exportador. Porque, gente,
o despachante representa o importador, exportador perante Receita Federal. Ou seja, você não quer o telefone tocando, cadê meu processo? Por que não desembaraçou meu processo? Ou, meu processo está em vermelho, por que não distribuiu até agora? Por que distribuiu errado? Por que eu tenho... Você não quer N perguntas na sua orelha. Então, por favor, você vai fazer dossiê, faz o dossiê certo. Faz o dossiê com calma. Não precisa atropelar, faça com calma. Coloque o seu colaborador para fazer as coisas com calma, porque o efeito cascata disso é enorme. É enorme. Você pega um órgão público, por exemplo, o Ministério da Agricultura, né? Eu faço os processos de vinhos, de azeites, vamos falar especificamente de vinhos. Uhum. Tem uma série de documentos para você apresentar. Então, você traz um contêiner de vinho via marítimo de vários lotes, você tem ali um certificado de análise de cada lote, um certificado de origem de cada lote, às vezes uma relação enorme de documentos. Então, assim, é uma questão também da gente gerenciar, né, tudo isso dentro da empresa. Nós temos ali essa importação, então eu tenho uma pasta ali, né, dentro dos meus arquivos dessa importação, e tenho uma pasta de documentos do mapa. Então, ali eu vou organizando, de forma bem organizada ali, toda a documentação, numerando, tendo um checklist ali de tudo que eu tenho que apresentar. Uhum. E quando está tudo completo, vai me facilitar a vida. Então, eu sei que ali eu já posso começar a anexar esses documentos. Enquanto estiver faltando um documento, não adianta, porque o fiscal, ele vai fazer o papel dele, né? Aquilo não vai passar, né? Antigamente, vamos ver se passa. Não vai passar, né? Vamos entender que todos temos um papel sério nessa operação. Então, a gente precisa organizar, fazer de forma bem consciente, antes de tirar proveito dessa funcionalidade de portal único. Exatamente. Tá ótimo. Vamos seguir, Marta? Vamos seguir. Então, agora nós já mostramos a anexação, vamos mostrar o LPCO. Aqui nós podemos incluir o pedido do LPCO, consultar um LPCO já feito, né? E outras funcionalidades aqui. Nós vamos incluir, então, um pedido, explicando um pouquinho do LPCO para vocês. O LPCO aqui nós utilizamos quando nós temos um órgão anuente fiscalizador para o produto que está sendo importado. Então, alguns produtos não possuem órgão anuente, outros produtos sim. Então, nós vamos usar o LPCO para isso, tá? Então, aqui são os órgãos em que a gente pode inserir um LPCO, por exemplo. No caso de vinhos, eu utilizo o MAPA. No caso de produtos industrializados, medicamentos, produtos de saúde, a Anvisa, tá? Então, cada órgão aqui tem a sua responsabilidade de fiscalização. Então, aqui a gente escolhe o órgão, o modelo, olha só, ele já me traz LI de importação de produtos de interesse agropecuário. E aqui eu só identifico, tá bom? Ou eu coloco um pedido anterior, uma LPCO existente, se eu quiser substituir a LPCO já feita por algum motivo, tá? E prosseguir. Uma das características do LPCO é que nós precisamos já estar com uma LI registrada no Siscomex Importação. Então, todo LPCO, ele precisa ter uma licença de importação vinculada. Por que a licença de importação? Porque a LI, ela é que vai ser vinculada à declaração de importação, a ADI, no módulo Siscomex, que é um módulo que se conversa. Então, a LI, ela vai se conversar com a ADI. Quando eu for fazer minha declaração de importação para nacionalização, eu vou vincular uma LI nela, eu não vou vincular o LPCO, porque são sistemas que estão ainda separados. O LPCO é no portal único, a LI e a ADI são no Siscomex. Quando vai unificar isso?
quando nós começarmos, ao invés de utilizar a DI, utilizar a Declaração Única de Importação, a do INPE. Daí o LPCO vai ser diretamente vinculado à do INPE. Não vamos precisar mais da LI, da licença de importação lá no Siscomex, para depois trazer para cá, né? Então, parece que é um trabalho duplo aí ainda, né, de dupla funcionalidade, mas hoje ainda é assim que funciona, tá? Então, preenchimento, escolher CNPJ, o CPF ou CNPJ do importador, área de interesse, o mapa, por exemplo, ele fiscaliza área animal e área vegetal, tá? Vamos escolher vegetal, unidade Vigiagro, então aqui você pode escolher qual é a unidade do mapa. Vou escolher aqui São Paulo, que eu estou em Santos. Objetivo importação, mas você tem aqui, tá vendo, outras funcionalidades. O uso proposto. Aqui também tem uma série de itens que nós podemos escolher, conforme a característica da mercadoria, vamos dizer, bebidas em geral, ou vinhos e derivados de uva e de vinho, por exemplo. E aqui nós vamos fazendo o preenchimento, né? Eu não vou preencher tudo para não ficar cansativo, mas tem o país, meio de transporte, mas eu vou mostrar a característica que é aqui, ó, número DLI. Esses campos que estão com asterisco em vermelho são de preenchimento obrigatório. Então, veja, aqui o número DLI é de preenchimento obrigatório, que é a licença de importação que nós registramos lá no Siscomex. Outros campos não são de preenchimento obrigatório, mas às vezes são necessários. Então, há de se avaliar, quando você está preenchendo, o que é exigido. Por exemplo, o número de estabelecimento importador não é um campo obrigatório, mas para vinhos é obrigado que o importador tenha esse registro. Então, eu devo preencher aqui, sim, o número desse registro. Para outros produtos, não é obrigatório que o importador tenha o registro, então não vou preencher esse campo, tá? E assim nós vamos preenchendo. Tipo de embalagem, olha, ele já me dá uma relação, tá? Do que eu posso colocar aqui, né? Local de armazenamento, enfim, vários campos a serem preenchidos. O NCM também, ele já me traz a lista, tá? De NCMs que podem ser fiscalizados pelo mapa. Pode ver que ele já começa aqui no número 29, ó, porque os números anteriores a esse não tem NCMs fiscalizados pelo mapa, nesse uso proposto que eu coloquei aqui, tá? Porque existe, por exemplo, o azeite é 1509, e ele não está aqui. Então, 2204, que é o vinho. Então, tem vários 2204, que é o vinho, tá? Vou adicionar o item, e ele vai me abrir outros campos para eu preencher também. Então, aqui eu vou preencher as características da importação, tá? Como o nome do navio, previsão de chegada, descrição da mercadoria. Então, eu vou fazer o preenchimento aqui dos campos que ele me exige para esse NCM, e logo na sequência, se você tiver outro item do mesmo NCM no LPCO, você pode incluir aqui, tá? E aqui você pode adicionar vários itens, porque a licença de importação, ela não tem só um item, ela pode ter vários itens, então você vai adicionando aqui, e aqui você pode salvar o rascunho do LPCO, tá? Ou registrar. Então, você salvando o rascunho, ele vai fornecer um número para você, ele não está me fornecendo que eu não fiz o preenchimento total, né? Mas ele vai fornecer um número para você de rascunho, e você, com esse número, você vai monitorar o seu LPCO. O que vai acontecer aqui, Tiago? Eu não vou conseguir mostrar a funcionalidade de anexação de documentos, porque eu não vou registrar, tá? Porque a partir do momento que eu registro, ele já submete ao órgão anuente. Então, eu não vou poder fazer isso como treinamento. Mas, quando eu registro o LPCO depois dele preenchido, nessas abas aqui em cima, ó, ele vai me trazer uma aba de anexação de documentos e uma aba de histórico. Então, registrei, já vai ficar o histórico ali, aguardando distribuição, aguardando análise, tá? E vai me mostrar uma aba de anexação de documentos. Essa aba vai ser especificamente para anexar os documentos
para esse órgão que é o mapa. Então, quando eu tenho a anuência do mapa, eu já posso fazer a anexação de documentos direto aqui, eu não preciso usar essa funcionalidade do dossiê, tá? Aqui mesmo dentro do LPCO, assim como nós fizemos há pouco lá no dossiê, eu vou anexar toda a documentação e vou submeter a fiscalização por aqui. Uma coisa, Marta, me veio uma dúvida agora na cabeça. Por exemplo, eu registrei uma LI. Eu preciso esperar a LI ser deferida para fazer o LPCO ou uma coisa indifere da outra? O LPCO, ele é uma funcionalidade de fiscalização para a LI. Então, a LI não vai ser deferida enquanto o LPCO não for analisado e deferido também. Então, são funcionalidades que se completam. Eu vou registrar uma LI e ela só vai ser movimentada para análise e vai ser deferida para eu efetivamente fazer minha declaração de importação depois que o meu LPCO for analisado e deferido. Então, o LPCO, ele é a funcionalidade que me permite enviar a LI para fiscalização. Entendi. Tá? Porque antigamente a gente fazia LI, juntava toda a documentação e apresentava fisicamente no órgão. A diferença é que agora esse protocolo está sendo feito no LPCO. Então, é pelo LPCO que vai ter lá a aba de histórico aqui, eu vou acompanhar quando o fiscal vai analisar a documentação, se está tudo ok, quando ele vai colocar para uma análise física, por exemplo, no terminal, vai ser tudo aqui no LPCO. Legal. Essa funcionalidade. Que legal, que legal. Tá ótimo. Então, podemos voltar. O LPCO acho que ficou, né, um pouco esclarecido. Eu só não posso avançar mais porque eu não consigo registrar, mas eu acho que deu para entender. O pagamento centralizado, por exemplo, é uma funcionalidade que ainda está sendo melhorada, tá? Porque a ideia é realmente fazer os pagamentos e as liberações de todos os tributos aqui dentro. Né? Mas em alguns casos, por exemplo, em alguns estados aí do Brasil, a gente consegue pagar o ICMS por aqui, mas ele não fica liberado no sistema, que a importação tem essa característica. Quando a gente faz a declaração de importação, posteriormente nós temos que pagar o ICMS para a fazenda do estado, né? Que é um imposto estadual. Só que, se a gente pagar por aqui, às vezes não vai se conversar com o Siscomex. Então, minha ADI não vai entender o ICMS está efetivamente pago e ele vai ficar pendente no Cefaz. Daí eu tenho que entrar com um processo no Cefaz, que também é feito por aqui, tá? Um processo no Cefaz para que a gente possa liberar efetivamente esse ICMS. Então, por enquanto a do INPE não é 100% aí o nosso portal, né, de liberação das importações, nós ainda estamos fazendo esse ICMS nos sistemas da Fazenda e pagando direto nas instituições bancárias. Nós não estamos... Algumas pessoas ainda usam, mas eu ainda não utilizo essa funcionalidade, tá? A gente pode cadastrar contas bancárias autorizadas para débito dos impostos e dos pagamentos centralizados aqui. Mas isso aqui vai nos ajudar muito quando ele estiver em total funcionamento, porque nós vamos poder centralizar todos os pagamentos de tributos da importação em um só lugar. É muito interessante tudo isso, porque, até te cortando, eu me lembro há muito, muito tempo atrás, quando eu trabalhava em despachante, falava assim, não, essa importação tem o ICMS exonerado, tem que fazer pagamento diferenciado. Era uma correria para fazer pagamento diferenciado e ICMS exonerado, que era um absurdo. Hoje eu nem sei como é que funciona mais, mas era muito complicado. Com aquilo aí facilita muito. Hoje, aqui pelo portal mesmo, olha lá, solicitar novo pagamento e exoneração. Então, a exoneração, a gente abre um processo, eu vou entrar aqui para você ver. A gente abre um processo aqui no portal, preenchimento muito semelhante, né, a tudo que a gente está vendo, e aqui a gente coloca
né, o CNPJ do importador, as datas, enfim, as informações. Aqui eu estou no módulo de consulta, né? Mas a gente pode aqui inserir nesse pagamento centralizado as nossas exonerações. Tá? Solicitar a exoneração por aqui, e nas telas seguintes ele vai te perguntar, né, qual é a Secretaria da Fazenda que você vai utilizar, e o fiscal ele já vai ter por aqui acesso à documentação, assim como no dossiê e no LPCO também. Que legal. Então, é bem prático, né, interessante. Alguns estados ainda não estão preparados, ainda recebem, né, o documento em papel para análise, mas outros estados, como o estado de São Paulo, a gente já está conseguindo utilizar essa funcionalidade. Que legal. Tá? Agora, a próxima, o Classif, que veio aqui para o Portal Único, nós já tínhamos acesso, né? Então, aqui a gente pode fazer a consulta dos NCMs, em que a gente está classificando nossas mercadorias. Então, aqui ele mostra todas as seções, com os capítulos que a gente precisa. O NCM é um dado fundamental nas importações, né? Ele que vai identificar a sua mercadoria, classificar a sua mercadoria em um código de 8 dígitos e determinar os impostos que você vai pagar dessas mercadorias. Então, aqui a gente tem tudo separado por seção, tá vendo? Gorduras e óleos. Aqui estão os azeites, vou mostrar para você, capítulo 15. Então, aqui tem gorduras e óleos. Eu trabalho também com atendimento a importadores de azeites, ó, azeite de oliva. Então, aqui você tem as seções, né, que você pode pesquisar a sua mercadoria para identificar um NCM, os capítulos, subitens, itens e subitens, para você encontrar a classificação fiscal da sua mercadoria. É bem interessante também essa funcionalidade aqui, né? E você entrando, por exemplo, vou importar um azeite de oliva extra virgem, então ele já vai me trazer aqui algumas opções. Importação, exportação, ó, vamos entrar na importação. Ele já me traz o tratamento administrativo. Eu já falo até em alguns vídeos meus lá, o tratamento administrativo, aqui, ó, mapa. Então, você já sabe que esse produto, ele vai ter fiscalização do Ministério da Agricultura, ele vai precisar de uma licença e de um LPCO, tá? Tratamento tributário, dependendo do país, né? Vamos colocar aqui um país para constar tipo de operação. Ele me trouxe as alíquotas dos impostos federais que eu vou pagar no tratamento tributário, ó, imposto de importação, o IPI, que é zero, PIS e COFINS. Então, esses são os impostos federais para esse produto. Então, uma funcionalidade interessante. Então, além dele me trazer quem vai fiscalizar a minha mercadoria, né, eu posso também, no tratamento tributário, checar os impostos e se tem algum atributo vinculado especial que a Receita Federal tenha. No caso do azeite, não tem, mas alguns produtos possuem atributo e a gente já vai poder consultar por aqui. Tabela Comex. Como são muito amplos, né, muito amplas as informações que nós temos que colocar em uma importação, então essa tabela, ela nos ajuda bastante. Ela traz tabela de enquadramento. Essa funcionalidade, inclusive, ela existe no acesso público. Então, isso aqui qualquer pessoa pode consultar sem certificado digital, tá, Thiago? Eu acho que vale a pena entrar no portal e dar uma verificada nisso. Olha, a tabela de moedas, porque a gente vai fazer uma importação que pode vir de diversos países, então aqui tem os códigos das moedas e as siglas, né, dos órgãos também, olha, relação dos órgãos anuentes. Legal.
país, enfim, porto, recinto alfandegado. Então, são todas as tabelas que nós utilizamos realmente na importação e na exportação. Então, está aqui para a gente, para livre consulta na funcionalidade de que você não precisa de certificado digital, tá? Sim. No tratamento tributário também você tem algumas funcionalidades, olha só, simular cálculo, ato legal, fundamento legal, tratamento tributário. Então, aqui você pode fazer várias consultas de legislação, inclusive, tá? Essa funcionalidade também está no acesso público. Então, você tem do NCM, olha só, você pode colocar aqui, né, e fazer alguns testes aqui para o seu produto, algumas consultas importantes aí, tá? Para o seu produto. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, é que eu sou velha guarda total. Eu usava muito o Alice Web. Muito Alice Web. Só que substituiu o Alice Web. Não é? Eu não conheci, não, Alice Web. O Alice Web, eu lembro que depois de muito pesquisar, porque eu não tinha dinheiro para fazer nenhuma consulta nem nada, e eu achei, era sítio de apoio ao importador, nunca me esqueço disso. E Olha, era o tal do Alice Web. Hoje ele caiu, mas eu dei aula no canal sobre ele. Aí, ó, substituindo o Alice Web, gente. olha só, tá vendo? Aqui eu fui no tratamento nos atos legais, olha, a gente pode consultar todos os atos legais, quando você vem em algum lugar, regulamentado pelo decreto, tal, daí você vem aqui, né, e consulta o que o decreto fala, né, qual é o órgão, então aqui você filtra para você fazer as consultas dos tratamentos tributários, aqui fundamentos legais, tá bom? Atos legais, então isso aqui é bem interessante. Eu vou voltar, agora que nós já vimos essas funcionalidades da importação, aqui em cima, olha, você pode já, ao invés de voltar para a tela anterior, já ir para a exportação, importação, para o cadastro de intervenientes e para o catálogo de produtos, que essas são as funcionalidades que você tem acesso através do certificado digital. Então, aqui no cadastro de intervenientes, que também estava naquela primeira tela, né, que nós vimos, que é essa primeira tela aqui, nós temos aqui as opções de representação. Então, para simplificar, né, dentro dessas opções que nós temos aqui, a representação por despachante, por exemplo, nós utilizamos para incluir o seu representante legal, o representante legal do importador ou do exportador. Então, é nessa funcionalidade aqui. Então, nós incluímos aí o CNPJ aqui do importador que está fornecendo a representação, né, o tipo de atuação aqui, vai me abrir só se eu colocar o CNPJ, né, o tipo de atuação, e aqui o CPF do despachante que o importador desse CNPJ quer incluir na representação. O que é importante aqui? Que nessa funcionalidade você vai ter que entrar aqui em cima com o perfil do responsável legal do importador, tá? Porque ele é que vai fornecer aí a representação para o despachante. Então, aqui quem vai ter autorização para incluir um despachante é o responsável legal do importador perante a Receita Federal, aquele que utilizou o seu nome, o seu CPF, para incluir a receita no radar Siscomex, nesse caso. Eu acho que isso aqui não tem muito segredo, né, Tiago? Ficou claro. O que a gente pode fazer é voltar lá na primeira tela para a gente mostrar essa funcionalidade do acesso público. Perfeito. Né, esse acesso público. Aqui habilita, lá naquela tela onde eu mostrei, a gente estava nessa opção, importador, exportador, despachante, né? Mas existe aqui também a habilitação de empresa.
interessante a gente mostrar isso antes do acesso público, porque muitas empresas, muitos despachantes utilizam, né? Então, vamos habilitar a empresa, tá? Entrar com certificado digital. Como na habilitação do radar nós temos 3 tipos de habilitação, né? Então, a gente tem a habilitação até $50.000, que é uma habilitação que é feita aqui no portal de forma automática. Vou mostrar para você. E temos a habilitação acima de $50.000, limitada até 150.000, e a ilimitada, né? Então, as automáticas podem ser feitas por aqui, no cadastro de intervenientes. Tá? Então, aqui, habilitação, requerer habilitação. Aqui, por que ele me mostrou essa mensagem de erro? Porque eu estou num perfil despachante. Só pode requerer habilitação o representante não. Só pode requerer habilitação o responsável legal do importador ou exportador. Então, nós teríamos que estar com o certificado digital no CPF do responsável legal, tá? Pela empresa, pelo CNPJ da empresa. Aqui, como eu sou despachante aduaneira, não sou importadora, ele não me possibilitou, mas é por aqui que se faz a habilitação até $50.000 de forma automática. É só o responsável legal entrar lá com o certificado digital dele aqui no Portal Único e fazer o requerimento. Tá? Ele vai, no final dessa solicitação, que é muito simples, ele vai ter o requerimento dele deferido. E aqui, revisar a habilitação é para quem já tem o requerimento, a habilitação até $50.000 e quer fazer uma revisão para ver se o sistema automaticamente ele concede uma habilitação acima de $50.000. Então, pode fazer uma primeira tentativa de revisão por aqui, tá? Não sendo aceito, se o sistema fizer uma leitura e não entender que a empresa pode ter uma habilitação maior, daí nós temos que entrar com um processo formal, né, no e-dossiê, que daí é um outro sistema, tá? O mais interessante que eu sempre falo, né, gente? Algumas vezes chegaram para mim, não, mas eu faço, eu vou pedir o meu radar. Tá bom. Você conversou com algum despachante aduaneiro? Não, vou fazer no Portal Único. Beleza, você pode fazer. Não é um problema, vocês entendam. Mas eu sempre falo, por que não? Você ajuda de um despachante aduaneiro para fazer o seu cadastro no radar. Qual é o problema disso? Mas vai me cobrar. Cobre, mas faz certo. Quero fazer uma revisão de estimativa. Posso fazer isso aí? Pode. Mas peça ajuda para quem sabe, por favor, senão você vai fazer bobagem. E, literalmente, a gente, quando acha que sabe, a gente faz bobagem. Então, peça ajuda, gente. É simples, mas é simples até a página 2. Você não quer se complicar na tua importação ou na tua exportação futura. Então, peça ajuda a um despachante aduaneiro, por favor. É verdade, Thiago. Na verdade, as habilidades técnicas e o conhecimento custam porque é uma prestação de serviço. Não é verdade? Se eu sou uma prestadora de serviço, eu preciso ter conhecimento, né, e habilidades para eu auxiliar esses importadores e exportadores, né, e isso tem um preço. Não é verdade? Mas, assim, eu creio que o Portal Único, ele facilitou muito esse tipo de habilitação e revisão. Então, por que não, né? Eu tenho até uns vídeos, eu já coloquei uns vídeos facilitadores para esses importadores, para essas pessoas fazerem sozinhas, mas alguns não querem fazer sozinhos, eles não querem ter essa dor de cabeça, eles não querem adquirir um conhecimento para fazer, porque, na verdade, precisa você, né, assistir, né, ter o mínimo de conhecimento para você entrar num portal, né, você não entende disso, assim, do nada, e eu apoio isso, por que não, né, mas a partir do momento que ele conta comigo, mesmo que seja, ele ache que o meu trabalho é fácil, que a gente sabe muito bem que não é. Eu dou risada agora ou daqui 5 minutos? Isso tem
tem um custo, né? A minha hora, o atendimento que eu estou fazendo para ele, né, tem um custo, né? Então, eu acho que nós não podemos desvalorizar nenhum profissional, Uhum. em hipótese alguma, né? Então, não adianta falar, é cara, vou ter que pagar, vai, porque você vai no mercado e você leva as suas compras de graça, né? Os colaboradores que estão ali te atendendo, eles também precisam receber, né, para sobreviver. Então, toda especialidade, tem um preço. Acho que isso não precisa ser explicado, né? Uhum. A gente tenta explicar, mas não tem explicação. Deixa eu ver lá. Acesso público, Marta. Existe. Deixa eu aproveitar e dar uma dica, já que você falou que o importador quer fazer a revisão de estimativa sozinho. Você viu, quando você tem um radar de 50 mil dólares e quer fazer uma revisão, ok. Se o sistema recusar, você vai continuar com o radar de 50 mil dólares. Uhum. Se você tiver um radar até 150 mil dólares, você tentar fazer uma habilitação automática, o sistema ele pode reduzir o seu radar para até 50 mil dólares. Você pode perder o seu radar de 150 mil dólares. Então, inclusive nos meus vídeos sobre radar que eu coloquei, eu alertei sobre isso. Se você tiver um radar até 150 mil dólares, não faça a revisão automática, não vale a pena. É um risco enorme, inclusive o fiscal da Receita, num webinar que ele colocou sobre isso, sobre essa funcionalidade, ele deixou claro também isso, tá? Não faça, porque você corre um risco e depois você vai ter que entrar com toda a documentação de qualquer forma, mas você vai ficar com o seu radar reduzido a 50 mil, e se você tiver importações em andamento, você não vai conseguir liberar, porque o saldo do seu radar, a sua importação depende do saldo do radar para ela ser liberada, tá? Uhum. Então, vamos lá para a funcionalidade do acesso público. Aqui você não vai precisar ter certificado digital. Aqui em cima já me apareceu que eu estou em acesso público, não aparece mais meu nome e o meu CPF. Aqui, bem-vindo, também já estou em acesso público. E aqui tem algumas funcionalidades, né, na tela principal, e aqui em cima também, que são iguais, tá? Então, na exportação, você veja que a gente pode elaborar algumas ADUI, por exemplo, né, consultar e tudo. Carga e trânsito, nós podemos consultar, mas daí nessa funcionalidade de acesso público não é permitido registrar. O RPCO, nós até podemos incluir os pedidos aqui na exportação, consultar a classificação, já está aberto. Então, aquela funcionalidade de classificação que nós fizemos, quando nós estávamos dentro do perfil importação, aqui você pode ter livre acesso, e o tratamento tributário também, tá? Livre acesso aos fundamentos legais, à simulação de cálculos, tá? Na importação, nós podemos consultar uma do INPE, mas veja, no acesso público nós não podemos elaborar, incluir, registrar, tá? Então, é para simples consulta. Carga e trânsito também, é só para consultar uma recepção de uma carga, nós não podemos incluir e não tem funcionalidades abertas para quem não está registrado aí no radar do importador também. Consultar, na visão integrada, a gente pode consultar alguns dados de DI, no LPCO nós até podemos incluir pedido, não vamos conseguir registrar esse pedido. Classific também, a mesma funcionalidade, o tratamento tributário. E no cadastro de intervenientes, nós podemos consultar peritos aduaneiros. Então, quando a sua mercadoria cair para um exame, tá? Um exame de algum perito específico, então aqui nós podemos consultar os peritos, nós podemos filtrar por região, por exemplo, se você está, né, lá no Pará, em Pernambuco, na Bahia, enfim, no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Aqui nós filtramos por especialidade esse perito. Para que isso, né? Para você se certificar realmente que esse perito está com a situação ativa, né, do seu registro,
a área de atuação dele. Então, aqui é uma forma de você ter uma segurança no perito que vai emitir um laudo aí para sua mercadoria, tá? Porque pode acontecer da Receita Federal solicitar isso nas importações. Bom, Tiago, então acho que é isso, mas se você tiver algo mais que você queira aí perguntar ou acessar aqui no nosso portal único. Na verdade, o que eu ia falar? Bom, gente, nem sempre um canal vermelho é tão ruim assim. Porque imagina, você está começando a fazer uma carga X, eu dou o exemplo do Crocs, né, daquele sapato do Crocs, que hoje tem NCM, mas sei lá, quando entrou no Brasil não tinha. E deu um canal vermelho, e muitas vezes o fiscal chamava um perito para analisar o que era a carga. E aí, depois, com o tempo, as empresas foram entendendo a classificação. Então, assim, o trabalho do perito, ele não é desconsiderado. Muito pelo contrário. O trabalho do perito tem que ser considerado para suas próximas importações, para não cometer mais erro. Mas, de fato, tudo isso que a marca mostrou é extremamente interessante e vai melhorar ainda. Quando tiver no INPE, catálogo de produtos implementado, gente, ele me corrija se eu estiver errado, Marco. Ali cai, vira LPCO, DI cai, vira do INPE, catálogo de produtos fica ativo. Estou errado? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, quando a gente tiver a do INPE em pleno funcionamento, o portal Siscomex Importação, que é aquele que a gente faz a confecção da LI, da licença de importação, e da DI, que é a declaração de importação, ele automaticamente ele vai começar a não ser mais utilizado. Aos poucos ele vai deixar de ter a sua função, porque vai estar tudo dentro do portal único. Então, hoje, isso está em paralelo, porque o portal único ele realmente está sendo ainda melhorado, né? Ele está sendo aperfeiçoado para que tudo seja... Ele já é um portal que centraliza muita coisa, mas as suas funcionalidades ainda não estão todas em pleno funcionamento, né? Ele ainda está sendo melhorado e aprimorado. Mas é isso mesmo, Tiago. Quando tiver a LPCO, vai substituir diretamente a licença de importação, a gente vai precisar mais vincular uma licença, porque não vai ter sentido. Vincular uma licença no LPCO, se eu não vou utilizar essa licença para vincular na declaração de importação do Siscomex, que é LIDI no Siscomex. Então, não vai existir mais LIDI. Direto LPCO, onde ali você viu que a gente já protocola para o órgão anuente tudo, ali no LPCO mesmo, a gente faz o preenchimento das informações, faz os protocolos dos documentos e o acompanhamento, tudo por ali. E o que vai ser vinculado à importação vai ser o LPCO na do INPE. São funcionalidades que vão se conversar diretamente, né? Então, vai facilitar bastante. A gente já tem muita facilidade, né? Mas vai facilitar bastante. No processo marítimo, por exemplo, a gente usa o Siscarga para ser mercante, mas ainda para pagar um tributo que chama Marinha Mercante, nós utilizamos o sistema do mercante, o sistema aquaviário. Então, você vê, LI, EDI, Siscarga, é mercante, né? E mais o portal Siscomex, se a gente tiver uma LI para fazer um protocolo ou uma ADI para fazer um protocolo no caso de parametrização diferente de canal verde. Então, a gente ainda tem muito sistema espalhado, né? Então, o portal único é uma coisa que vai agregar tudo isso, mas isso realmente leva um tempo, né? Diante da complexidade do comércio exterior, nós temos que entender que está sendo trabalhada, a Receita trabalha ali, né? Isso, mas isso leva um tempo, as coisas têm que acontecer devagar para que funcione realmente, né? Para que não seja implementado algo que, às vezes, traga algum bloqueio para a gente, algum atraso, né? Porque o comércio exterior, ele não pode parar. Então, a gente tem que entender que a gente precisa também, aos poucos, treinar, né? Para utilizar esses portais, né? Se
se preparar para eles, né, mas entender que, assim, não está 100%, porque as coisas realmente têm que acontecer devagar, né, ao longo do tempo. Marta, como é que as pessoas, novamente, você deu uma aula espetacular aqui, como é que as pessoas te acham? Eu vou colocar aqui na descrição, gente, além do site do Portal Único, como é que as pessoas te acham para tirar dúvida, para contratar você, para ter algum curso com você, como é que as pessoas te acham? Por favor, manda ver. Gente, eu trabalho, eu tenho uma especialidade, né, no atendimento de importadores de vinhos e bebidas, azeites e outros alimentos, né, que tem características muito específicas, mas também faço outros tipos aí de atendimentos voltados à importação. Eu atendo muito importação, atendo exportação também, mas o meu maior... os maiores clientes que eu tenho no meu portfólio são de importação, então vocês podem contar comigo aí para gerenciar, né, esse tipo de importação, principalmente importações que exigem órgãos anuentes e que tem tantos detalhes a serem cuidados. Eu tenho meu canal, abri meu canal há pouco tempo, sabe, Tiago, lá no YouTube, onde eu procuro também levar informação a esses novos importadores, a quem está estudando Comex também, pode aproveitar bastante as informações que eu trago por lá. E lá no meu canal, que é Losso Logística, né, dentro do YouTube, tem todos os meus contatos. Então, toda a descrição do vídeo lá, eu coloco o meu LinkedIn, tá? Que é Marta Losso, coloco o meu Instagram também, onde eu procuro levar alguns vídeos mais curtos ali, mas sempre com informação relevante para esses importadores. E tenho agora, além do canal, né, eu abri um TikTok para estar ali em todas as redes, mas a informação assim mais relevante, que eu creio que vocês podem tirar bastante proveito, é no LinkedIn, que eu levo também para o Instagram e levo para o canal do YouTube, tá? E aceito sugestões de vídeos. O Thiago já deu umas ideias muito boas para mim de vídeos. Falou, Marta, eu fiz, implementei lá os vídeos sobre LPCO, o pessoal gostou bastante, elogiou, são vídeos que deram, assim, projetaram, assim, bastante informação, né, para o pessoal estudante, né, então o pessoal curtiu bastante, e o que eu puder colaborar em sentido de informação, entre em contato comigo, tá, que dentro da minha especialidade, do meu conhecimento aí, eu vou ajudar vocês. Obrigado de coração, mais uma vez, uma baita aula que eu estou querendo há muito tempo trazer, e aí você falou, não, vamos? Eu falei, demorou, é agora. Então, de vamos coração, achar um tempinho, vamos fazer. Muito obrigado de coração. Pessoal, por favor, procurem a Marta, tirem dúvidas, falem com ela, contratem ela. Você quer trazer vinho para o Brasil? Ela é a pessoa que vai te ajudar. Você quer trazer azeite, aquele azeite espanhol, italiano, francês, sei lá, é ela que vai te ajudar. Eu estou garantindo, assinando embaixo, que ela é especialista nesse tipo de produto, azeite e vinho, e, além disso, uma pessoa extremamente aberta a todo tipo de informação voltada a despacho aduaneiro. Gente, ela tem um canal no YouTube igual o meu, não, melhor do que o meu, porque lá tem muito mais... São aulas muito mais voltadas à parte do desembaraço aduaneiro, só a parte de importação e exportação. Então, falem com alguém que manja do negócio, sério. Vamos atrás da Marta, por favor. Te agradeço, Thiago. Não é melhor que o seu, não. Como eu já te falei, né? Fora nos bastidores, acho que nossos conhecimentos se completam. E isso é importante dentro da nossa profissão, né? Para quem está em Comex, porque Comex não é só despacho aduaneiro, desembaraço aduaneiro, despachante aduaneiro, né? Tem, né, uma cadeia ampla aí de profissionais que trabalham nisso, né? Então, as informações que você traz também me colaboram muito com o meu conhecimento, né? Que estão todas ligadas dentro do Comex. Então, acho que esses canais e essas informações se completam realmente e trazem informação
para quem precisa. Eu me beneficio das suas informações muito, viu? Bastante. Já assinei seu canal, vejo suas aulas. Então, eu acho que nossas especialidades sempre se completam. A gente tem muito que agregar, né, com essas informações que a gente leva para o público, né? A gente agrega entre a gente e para as pessoas também. Meu canal é um bebezinho, mas a gente vai procurando levar informação e aceito sugestões de tema, viu, gente? Pode me mandar mensagem com sugestão, que a gente traz aí para você um vídeo explicativo. Sempre, pessoal, a gente está aqui para ajudar vocês. Somos pessoas reais e tem o WhatsApp. E, por favor, falem com a gente. Conhecimento, pessoal, é legal, mas é pleno quando compartilhado. Então, vamos atrás de conhecimento sempre. E não é ter Bilu falando, não, mas vai atrás de conhecimento, por favor. E ajuda bastante. Não é à toa que a gente leva conhecimento, é porque a gente estuda, né? E eu acho que quando a gente leva esse conhecimento, tem que levar de forma assertiva para as pessoas. Afinal de contas, a gente também se beneficia do conhecimento que as pessoas, né, trazem para nós, e a gente quer informação correta, né? Então, eu faço tudo com muito cuidado, acredito que você também faz todos esses conteúdos com muito cuidado, né? E leva realmente informação que você sabe. Mesmo que as informações às vezes vão ficando ultrapassadas, depois de tanto tempo que a gente grava esses vídeos, né? A gente pode eventualmente atualizar, manda uma mensagem para a gente, olha, assisti seu vídeo de tantos anos atrás, vamos atualizar, eu queria saber mais coisas sobre isso, a gente vai e atualiza. Estamos abertos aqui para levar conteúdo mesmo de forma assertiva, para colaborar, né? Porque para fazer conteúdo que não agrega informação, realmente não vale a pena, né? Então, eu gosto muito do seu canal, valorizo muito a informação que você traz para a gente também. Te agradeço muito estar aqui mais uma vez, Thiago. Obrigada. Obrigado, Marta. Obrigado, pessoal. E vamos atrás de mais informação. É sempre mais legal. Marta, de coração, muito obrigado. E é um prazer ter você aqui. O canal está com portas mais do que escancaradas para você. Obrigada, Thiago. Até a próxima. Até. Obrigado, gente.